Olá! Hoje é dia 31 de outubro de 2022, segunda-feira, e seja muito bem-vindo ao Meio-Dia em Brasília, comigo, Kis Vasconcelos, que trago para vocês notícias e debates sobre o que acontece de mais importante aqui no Distrito Federal, também no Brasil. E ontem, em uma disputa acirradíssima, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva venceu as eleições presidenciais de 2022. O presidente eleito assume um país completamente dividido. Um governo que terá a oposição cerrada dos bolsonaristas e uma população que espera respostas econômicas rápidas. Ao que tudo indica, não será um governo fácil. Foi uma eleição que não chegou a consagrar o PT. E o desafio do novo presidente será para acomodar o amplo arco de alianças que o elegeu. O presidente eleito também terá que desenvolver habilidades para isolar os opositores, já que no Senado, por exemplo, dos 81 senadores eleitos, Bolsonaro tem o apoio de 37 deles, enquanto Lula de 28. E para falar do assunto, trouxemos o senador Carlos Fávaro, que foi o coordenador de agro da campanha de Lula e está cotado para o Ministério da Agricultura. Segundo a fala aí do Mercadante. Trouxemos também o líder do governo no Senado, o senador Carlos Portinho, que em recente depoimento à agência Senado afirmou que Lula terá que reescrever sua história em um cenário adverso. Sejam bem-vindos, senadores, a esse debate aqui do Meio-Dia em Brasília. Muito obrigada por dispor do tempo para estar aqui com a gente, conversando e também trazendo o ponto de vista diferente aí para os eleitores e os nossos assinantes também, os nossos ouvintes, espectadores. Muito obrigado, Kis. Prazer estar com o senador Carlos Fávaro. Da mesma forma, o amigo Carlos Portinho, líder Portinho, quis parabenizar você, todos, pelo sucesso que está o Meio-Dia em Brasília, e é uma honra estar aqui participando logo no começo desse programa. A gente é um prazer recebê-los e ouvir esse debate de duas pessoas muito centradas e com pontos de vista muito concretos. E eu vou começar esse debate conversando com o senador Carlos Portinho. E em seguida eu passo a mesma pergunta para o senador Carlos Fávaro. Então, senador Portinho, ao que tudo indica, Lula não vai ter uma lua de mel aí nesse começo do governo, né? Ele vai ter que enfrentar aí uma negociação ampla entre o executivo e o parlamento e ele vai ter alguns desafios. Na sua visão, quais vão ser os principais desafios que o Lula terá que enfrentar? Exatamente, um parlamento construído no primeiro turno, à feição do presidente Bolsonaro, e um resultado do segundo turno que diverge dessa composição nova do parlamento para 2023. Há um risco, sim, e vai exigir muita habilidade do próximo governo, porque há um risco, sim, de uma crise de governabilidade por conta dessa composição. Né? Não é tão simples, eu sei que muitos dizem, mas o PL já foi vice do Lula no passado, uma outra configuração. O PL ele tem hoje uma base bolsonarista. Eu mesmo fui eleito em 2018 com o senador Harold dentro dessa base. Essa base cresceu na última eleição do primeiro turno agora, né? E isso vai exigir um esforço e uma habilidade muito grande do novo governo e dos parlamentares da base desse novo governo junto ao Congresso Nacional. Acho que a grande dificuldade é porque são antagônicas as propostas na medida em que a direita liberal ela defende um mercado liberal, a livre iniciativa, um Estado menor, né, a impossibilidade de retroceder nas reformas trabalhistas, o que foi anunciado com o desejo do presidente Lula, e isso eu não vejo espaço, então ela vai ter que ter muita habilidade para a composição com o Congresso. Perfeito. Senador Carlos Fávaro, qual a sua avaliação? Quais serão os principais desafios que o presidente eleito terá que enfrentar? O principal desafio, sem sombra de dúvida, é pacificar esse Brasil, é unir o Brasil para uma reconstrução. O primeiro passo para isso é o diálogo. E o presidente Lula é reconhecido por todos como um grande negociador, um habilidoso líder, e tenho certeza que é do interesse de todos que o Brasil vá bem, que os brasileiros melhorem, e respeitar o resultado das urnas, aonde o presidente Bolsonaro cresceu
a sua votação, mas, paralelo a isso, o presidente Lula também cresceu mais 3 milhões de votos, o que foi suficiente para garantir a sua eleição. Acho que um primeiro passo importante também seria o reconhecimento do presidente Bolsonaro, da vitória do presidente Lula, até porque legitima a democracia e legitima todos os seus aliados, como disse o Carlos Portinho, que fizeram uma ampla maioria no Congresso Nacional. Então, ao legitimar o resultado das eleições, ele legitima os seus companheiros. E, com isso, nós damos um passo gigante para pacificar esse país, para trabalharmos todos juntos. Eu não vejo a oposição por oposição. Tem diferenças ideológicas, mas que é o bem do Brasil. Se a gente tratar com responsabilidade, que a eleição acabou ontem, reconhecer os vitoriosos, não só o presidente Lula, dezenas de parlamentares de todos os lados políticos venceram as eleições, aí sim nós damos um passo para enfrentar os desafios comuns, que é enfrentar a crise, acabar com a fome, melhorar as condições financeiras de cada brasileiro. Perfeito. O senador Portinho tem mais alguma consideração a fazer sobre esse tema? Não, essa é a grande dificuldade. É lógico que, e eu quero deixar bem claro, né, a gente não pode torcer contra o Brasil. Né? Isso não vai acontecer. O que eu me refiro a algumas pautas onde há uma divergência realmente ideológica até, né, Estado mínimo, Estado máximo, pautas econômicas, reformas, né, onde há um campo aí com maior dificuldade. Agora, a gente tem que pensar em todo brasileiro, nós parlamentares fomos eleitos por cada um dos brasileiros e eu não tenho a menor dúvida, a gente não pode deixar ocorrer, infelizmente, que ocorreu no passado, corrupção, a quebra de empresas, a quebra do Estado, a capitulação de empresas para um sistema de governo. Não me parece que, espero que seja essa a nova direção, mas acho que o Lula tem a chance de reescrever a sua história e vai contar com parlamentares qualificados, como o senador Carlos Favaro e tantos outros, para ser o seu interlocutor junto ao Congresso Nacional. Agora, senador Carlos Favaro, eu acho que a grande dificuldade também desse governo do presidente eleito vai ser justamente a composição, né? Já que a maioria aí dos governadores estão mais para o lado do Bolsonaro, né? A grande parte dos governadores são voltados mais para o Bolsonaro, assim também como o parlamento, né? Meio a meio, mais ou menos. Meio a meio. Você pega o Nordeste, todo ele. Como é que o presidente eleito vai ter que se portar nesse cenário? O que é que ele tem que fazer para conseguir esse apoio aí, para conseguir também garantir a governabilidade aí durante a sua gestão? Como eu disse, precisa de habilidade, de diálogo, abertura para o diálogo, respeitar o resultado das urnas. Quem venceu as eleições está legitimado pelo povo. E tenho certeza que nenhum dos governadores eleitos, independente de quem apoiou na eleição, quer dificultar a sua própria vida na condução do seu mandato. Por isso, o diálogo prevalece. O presidente Lula disse em todo o primeiro turno e também no segundo turno, na primeira ou na segunda semana de 2023, assim que vencer as eleições, tomar posse, vou chamar todos os governadores, prefeitos das capitais, chamar o Congresso para discutirmos uma pauta positiva para o Brasil. Essa unidade que precisamos, independente do viés ideológico, independente do que pensamos como projeto de governo, temos que respeitar quem venceu as eleições, quer seja governadores de direita, governadores de esquerda, e o presidente Lula, e o Congresso Nacional. Com esse espírito agregador, e o presidente Lula tem habilidade para isso. Ele tem, na sua essência, um democrata, que tem o diálogo sempre presente, o debate das ideias, mas sempre com respeito à democracia. Tenho certeza que ele vai conseguir fazer essa interlocução com todos os governadores, com todos os parlamentares. Agora, senador Carlos Portinho, o senhor como líder do governo aí no Senado, qual a sua sensação em relação à aceitação do novo presidente, do presidente eleito? O senhor sente que vai ter uma boa aceitação ou a negociação talvez seja um pouco mais delicada, pelo menos nesse primeiro momento? Olha, isso é interessante, né? O presidente Lula, nas suas últimas gestões no passado, ele não enfrentou uma oposição tão bem articulada, tão bem consolidada quanto formou, esse é um mérito, inclusive, do presidente Bolsonaro. Na eleição passada, o presidente Lula havia aí uma oposição do PSDB, mas nada parecido, certamente,
com as posições firmes que têm esses parlamentares eleitos pelo presidente Bolsonaro. Então, acho que ele vai enfrentar um cenário adverso, um ambiente diferente do que foi na sua primeira gestão. Mas, como eu digo, fora as pautas econômicas, que divergimos muito, né? E ele vai ter que saber lidar com essa divergência para poder construir com as diferenças. No mais, nenhum de nós, nenhum brasileiro pode querer o mal para o nosso país. Nem o presidente Bolsonaro, eu tenho certeza, passado esse momento que é natural, uma ressaca eleitoral, isso todo mundo tem, quem já concorreu e perdeu eleições sabe como é, mas eu tenho certeza que o próprio presidente, ele quer a sua base unida, o presidente Bolsonaro, ele quer a sua base unida, ele tem um mérito de ter formado essa nova geração de líderes, né? Temos aí muitos nomes para o futuro, né? Inclusive na sua própria base, feito por ele. Perfeito. Só complementando aqui a pergunta ao senador Carlos Portinho, até o momento o presidente Jair Bolsonaro não se manifestou ainda. O senhor tem alguma notícia sobre ele, sobre alguma manifestação dele nesse primeiro momento? Olha, Kiss, eu confesso que muitas vezes é melhor de cabeça quente não falar nada, né? Então, acho que a gente tem que dar o tempo para o presidente Bolsonaro, né? Foi uma disputa muito doída, acho que para todos que concorreram, inclusive parlamentares que concorreram nos seus estados, né? Foi um processo eleitoral muito difícil, muitas contestações, vivemos momentos de censura, questões que a gente também no parlamento deve olhar passadas eleições com maior isenção e poder enxergar como a gente pode aperfeiçoar a legislação, né? Não pode parar dúvida nenhuma sobre o processo eleitoral, não me parece que há. Acho que há aí um momento de decantação desse resultado e a gente deve dar ao presidente Bolsonaro esse tempo, né? Porque em breve ele deve se manifestar, sim, sobre os resultados. Perfeito. Agora, passando a palavra para o senador Carlos Fávaro, foi uma eleição, de fato, como o senador Portinho mencionou agora há pouco, com muita intervenção, né? Infelizmente, teve aí uma escalada grande também de violência, a atuação do TSE, que gerou aí alguns questionamentos. E a minha pergunta para o senador Fávaro o senhor avalia que em algum momento a legitimidade da eleição pode vir a ser questionada ou não há espaço para isso? Em hipótese alguma, até porque deslegitima todos os aliados eleitos do presidente Bolsonaro. Nós temos que respeitar a democracia e estou convicto que isso será feito. Não tenho a menor dúvida. Eu tenho certeza, como disse o Portinho, passada a ressaca das eleições, o grau de maturidade que o Brasil chegou permite nos garantir que nós vamos seguir em frente, respeitando o resultado das urnas para todos e aí sim trabalhar numa unidade para todo o Brasil. Eu deixei até de responder um pouco da sua questão anterior quanto aos espaços, quanto ao arco de aliança na governabilidade. O presidente Lula tem um amplo arco de apoio de partidos, mas a messe é grande. A obra de pacificação desse Brasil tem espaço e necessidade que cada um ocupe os seus espaços, escalado pelo presidente Lula, cada um venha fazer a sua parte para que nós possamos dar governabilidade e cumprir a missão de pacificar esse país, de melhorar a condição de vida de todos. E tenho certeza, o presidente Lula, que já governou o Brasil 2 vezes, tenho certeza que ele tem a capacidade, já demonstrou isso, em articular um bom ministério, bons secretários, uma boa equipe de governo e um bom quadro de apoiadores dentro do Congresso Nacional para garantir governabilidade. Perfeito. Senador Carlos Portinho, a sua avaliação sobre isso? Há espaço para talvez um questionamento em relação à legitimidade do presidente eleito, da eleição? Olha, a gente tem acompanhado as auditorias que têm sido feitas, o TCU já divulgou a sua auditoria sobre o primeiro e segundo turno, né? Tem a auditoria feita pelos militares, acredito que o presidente Bolsonaro deva estar aguardando, mas, em princípio, eu não vejo... fora aí o processo eleitoral, que foi um pouco conturbado, por algumas intervenções do Tribunal Superior Eleitoral, que nós devemos, né, senador Carlos Fávaro, tratar isso de cabeça fria, adequar, aperfeiçoar a nossa legislação, mas fora isso, a gente já teve várias eleições com voto eletrônico, né?
O próprio presidente Bolsonaro foi eleito assim em 2018, eu fui eleito assim em 2018 com o senador Harold. Então, fora aí algum fato novo e desconhecido, não posso falar a respeito, mas me parece até aqui que todo o processo eleitoral respeitou a vontade do eleitor. Muitos se perguntam por que a gente via um movimento tão grande de adeptos do presidente Bolsonaro e não no outro lado. O resultado do primeiro turno, acho que fez aqueles mais envergonhados a saírem. A gente já viu realmente nas ruas o país dividido, né? O que não é bom, mas faz parte da democracia, né? É assim. E espero que o resultado espelhe a vontade do eleitor. A diferença pequena, que deve ser administrada no ano que vem pela situação que será, né, o próximo governo, e também pela oposição, pensando no bem do país e no bem dos brasileiros. Isso passa, as feridas secam, né, cicatrizam, né, e a gente tem que olhar para frente e seguir com o nosso país. Perfeito. Tem algum fato novo que os eleitores possam aguardar? Por mais que eu não tenha dito aqui, mas tem alguma coisa que os eleitores possam aguardar? Eu não conheço. Não, né? Perfeito. Senador Carlos Fávaro, uma mensagem final aí para quem nos assiste. Estamos aqui com 498 pessoas nos assistindo, reagindo e compartilhando, enviando perguntas. Pode enviar uma mensagem para eles. 606, chegamos agora. E desejar aí, talvez, começo, início aí de gestão. Legal. Vamos agradecer a oportunidade, agradecer essas 606 pessoas que estão preocupadas com o posicionamento, como será os primeiros passos dessa transição que o Brasil vai viver, levar uma mensagem muito otimista, de esperança, de paz, de que todos sintam no coração de todos a vontade de pacificar esse país, independente de que lado está, mas quer pacificar, legitimar. E você sabe que é importante, eu acho que cada um vai cumprir um papel a partir de hoje. Devido à proximidade do resultado, não deu a vara de condão sozinha para o presidente Lula. Ele vai ter que conversar, porque tem praticamente metade da população brasileira que quer alguma coisa diferente, que queria a continuidade do presidente Bolsonaro. Então, ele vai ter que ter essa habilidade para poder fazer o país crescer, gerar emprego, gerar oportunidades, pacificar o Brasil. Essa é a missão e nós vamos todos juntos trabalhar para cumpri-la junto com o presidente Lula. Perfeito. Senador Carlos Portinho, uma mensagem final aí para quem nos assiste ao vivo e o pessoal que vai nos assistir aí depois na gravação. Não podemos desistir do nosso Brasil, desistir do nosso país, né? Temos uma bancada forte e podemos fazer assim as nossas vontades. Nós somos brasileiros e não desistimos nunca. Perfeito. Muitíssimo obrigada, senadores, pela participação. Muitíssimo obrigada por dispor do tempo de vir aqui conversar com os eleitores, conversar com quem nos assiste e mostrar o cenário aí para quem está talvez apreensivo, outros bem animados, mas todo mundo ainda nessa expectativa, não sabe exatamente o que vai acontecer, mas todos esperando aí uma ótima gestão para o futuro do nosso país, obviamente. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, um abraço, amigo Portinho, a todos vocês. Vamos juntos. Parabéns ao antagonista por esse programa, mais uma vez. Parabéns ao antagonista. Muitíssimo obrigada.